Há quase 15 anos, a Domus prima pelo profissionalismo e experiência. Pioneira em avaliação psicopedagógica com enfoque neurocognitivo no Nordeste, a clínica conta com uma equipe diversificada de profissionais. Trazendo excelência em psicologia e fonoaudiologia, oferecemos serviços de avaliação neuropsicológica, identificação da síndrome de Irlen e alfabetização fonológica. Utilizando os procedimentos mais modernos e contando com equipamentos de ponta, a Domus também avalia e treina o seu cérebro, mediante estímulos e técnicas de neurofeedback, biofeedback e neurometria. Nossa equipe também realiza consultorias, cursos e treinamentos especializados no campo da aprendizagem. Nada resolvido. Já é o terceiro ano com isso. Terceiro ano que isso acontece nesse estado, sem ninguém fazer nada. 927723. Olá, programa Opiniões Especial de Quarentena, porque é lógico que nós continuamos em casa. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. Será que essa é uma boa? Será que é fácil empreender? Escute as principais dicas dos nossos convidados e tenho certeza de que você vai gostar muito. Preste atenção, sobretudo, naqueles pontos que são mais difíceis e que precisam de muita atenção. Bom programa, fique em casa, em breve nós estaremos de volta. Em toda crise aparece essa saída. Empreender, empreendedorismo. E às vezes as coisas extrapolam. Você é pobre porque você não empreendeu. Você tem que ter um carrinho de lanche, carrinho de pipoca, porque aí você cresce, você fica rico. Enfim, empreender, Nelson. Empreender é a grande palavra e é sempre tempo de empreender. Sempre. Sempre. Agora com os pés no chão. Não é? Com os pés no chão. O que quer dizer isso? Com estudo. Não é porque seu vizinho está vendendo bolo se você for, e está dando certo, que se você for vender bolo também vai dar certo. Né? Então, empreender acima de tudo com a pesquisa de mercado. Primeiro uma pesquisa de mercado, primeiro uma análise de produto, a análise do ambiente como um todo, tá certo? Para que você parta para o seu empreendimento, para que seja um empreendimento e não uma aventura. Que são coisas diferentes. Muito diferentes. Empreender é uma coisa, aventurar é outra. E às vezes as pessoas confundem uma coisa com a outra e começam a aventura chamando de empreendimento e acaba descobrindo que o empreendimento foi apenas uma aventura. Me permitam aqui o trocadilho. Sim. Não é? Então empreender com os pés no chão, empreender com análise, empreender com conhecimento. Eu dou uma boa equipe, naturalmente. Não é? Eu dou aqui uma dica muito boa. Não é? Procurem, eu não tenho vínculo com o Sebrae não. Procure o Sebrae, Empretec. Não é? Um Você seminário. Fiz em Empretec, fui trainee de facilitador do Empretec, não é? Então, Empretec, Sebrae, é um grande passo para quem quer empreender. Porque você tem que conhecer de administração. Como é que você vai abrir o próprio negócio se você não sabe? Conhecer de administração, saber o produto que está levando para o mercado, ter propósito com aquilo, ter foco naquilo, não achar que porque você está abrindo um negócio, você vai trabalhar menos do que quando você era empregado. Não, tenha certeza, você vai trabalhar muito mais do que você trabalhava quando era empregado. Quando você fechar a sua loja, seu quiosque, sua lanchonete, o que for, quando você fechar isso no sábado à noite,
O seu empregado vai para casa, vai curtir o domingo, e você vai passar o domingo se preparando para reabri-la na segunda-feira. Então, isso é empreender. Tem uma coisa que me chama a atenção, entender de números. Eu que venho de humanas, continuo na humanas e continuarei ad infinito até o último suspiro. Então, eu não concebo alguém empreender sem entender de números. E aí os meus alunos falam, então como é que faz? Contrate alguém que saiba. Que saiba. Ponto. É simples assim. Uma aula. Aquilo que você não sabe, você procura o profissional que sabe. Tá certo? Não será caro. Caro vai ser você fazer sem ter conhecimento. Tá certo? Então o preço do desconhecimento é muito mais alto do que pagar a quem conhece. Com certeza. Então procure quem conhece. É a falência. É a falência. Então, procure quem conhece para poder empreender. Como é que a gente conversa e convence ao empresariado local de que é fundamental entender de gestão, praticar uma boa gestão, um bom modelo de gestão, boas ferramentas de gestão, e como é que a gente dissemina isso com as equipes, Daniel? Olha, a gestão ela está ligada diretamente ao líder. Sim, e o líder que perfeito. o líder que eu quero falar é o proprietário, é o dono desse empreendimento e é a pessoa que está à frente. A gerência média. A gerência média, a gerência baixa. Então, ele é a característica, ele que vai levar o time. Então, tem até o Máximo que fala também, é assim, se der trabalho, mude logo, vá, procure outra pessoa, se encaixe, porque a gente vê muitas empresas perderem tempo. Então, uma das coisas primeiro, entender o modelo de negócio, que a gente chega para uma organização, e as pequenas, geralmente, as que mais sofrem, elas em si não entendem o seu próprio modelo de negócio. Qual é o próprio modelo de negócio? E a outra grande ponto é educação. Sim. E aí onde é que entra a educação corporativa, que é uma educação voltada para a empresa. Então eu tenho que educar esses profissionais a entender qual é o papel deles dentro da organização. Seja na área de marketing, seja na área de gestão de pessoas, seja na área de produção. Então a educação junto com entender qual é o modelo de negócio, eu diria que é um grande início para você se dar bem. Perfeito. E aí me explica um pouco melhor, educação corporativa, o que é isso? Assim? São palestras, workshops, como é isso aí? Educação corporativa é um termo que não é muito novo, porém no Brasil, e aí pegando lá o iniciozinho do programa, que você estava falando da década de 90. Isso. O Brasil ela veio chegando aqui com o neoliberalismo, né? Certo. E aí com essa entrada de novas empresas, multinacionais, e aí veio essa questão da educação. Ela é muito mais do que treinar e desenvolver, porque ela visa tanto o indivíduo quanto a corporação. Então, Entendi. por isso que é o termo educação. Ela transborda aquele treinamento pontual. Perfeito. Muito mais amplo do que a palestrinha. Exato. Eu sou talhado na época da palestra. Jean, até hoje vocês me ligam. Jean, oi. Uma palestra motivacional. Eu digo, não faço mais não, pelo amor de Deus. Isso é muito antigo isso. Me fala uma coisa. Você tem feito isso, você tem trabalhado com educação corporativa já há algum tempo, né? Como é que você se prepara? Primeiro é entender o negócio, né? Entender o negócio, porque o que acontece? Quando a gente não entende qual é o objetivo, qualquer ação que é tomada, ela vai na direção errada. Sim. Então, para se preparar no sentido de apoiar aquela organização, eu tenho que entender o seu negócio, entender o modelo de negócio. Então deixa eu clarear aqui para quem está nos assistindo. Primeira coisa a fazer na implementação de uma educação corporativa é fazer um diagnóstico. Exatamente. Onde é que eu estou pisando? Que empresa é essa? Que modelo de negócio é esse? Onde é que ela está inserida? Né? Aí sim, depois do diagnóstico, aí você tem o... Aí é o que eu vou incutir as ações que vão fazer com que eu entenda, quanto empregado, qual é meu papel e em que momento vai impactar o que eu faço no do outro. E é por isso que leva-se a ser muito mais estratégico do que operacional. Sim, rapaz. Aí você... Outra questão muito importante.
A estratégia, o uso da estratégia. Daniel, agora, muitas vezes a gente lida com empresários que querem tudo para ontem. E lidar com gente não é assim. Não, jamais. Soluções fáceis, soluções rápidas, soluções no estalar de dedos, corra. É muito perigoso. Vamos supor que de 100% pode 0,1 dar certo. Sim. Mas geralmente, aí eu entro também, Vicente Falcone, quando ele dizia que, interessante, ele resumia em que gerenciar ou administrar, resolver problemas. Sim, perfeito. E para você resolver isso, você tem que buscar as causas, né? O que levou a isso, como chegou a essa queda de vendas e assim por diante. Ou seja, leva tempo. Existe tempo. eu gosto também de falar da que curva de faça- aprendizagem. Exato. Para que faça bem feito, eu tenho que entender todas as causas que levaram a esse problema. Não é só chegar, chamar com licença da má palavra, um coach, e ele passar ali 2 manhãs falando um bocado de coisa, pronto, a minha empresa agora vai ser um sucesso. Não é assim. Não. Leva tempo, existe uma curva de aprendizagem para a equipe, os colaboradores absorverem esse novo modelo de gestão. Maravilhoso. Empreenda. Por que você não empreende? Empreender é tão fácil. Abra o seu próprio negócio. Fique rico. Tenha coragem. Você já viu isso. Tanto nas redes sociais, quanto na televisão. Empreenda, porque você não empreende. Você é pobre porque você quer. Basta você empreender. Vá fazer. Fulano de tal vendia água. Hoje é milionário. Você já ouviu esse tipo de coisa? Não ouviu? E se sentiu derrotado porque você não vende água, portanto, você não consegue alavancar? Eu estou aqui com um cara que entende de empreendedorismo. Flávio, esse discurso todo de empreender, eu vou lhe perguntar, o que é que quem está nos escutando precisa saber para empreender, para colocar o próprio negócio? O que essa pessoa precisa saber de verdade? Bom, no quesito empreendedorismo, a gente precisa separar aí o que é ilusão daquilo que de fato é o caminho certo para empreender. Infelizmente, como você citou aí, empreender muitas vezes é oferecido como sendo algo simples, fácil e que vai dar certo. Muita gente diz assim, não, basta pensar positivo, basta ter uma boa ideia e pensar positivo, tudo vai dar certo. E é preciso ter cuidado, porque o empreendedorismo ele não envolve só sonhos, ele envolve também muitas vezes as economias de uma vida toda. E isso não é coisa de brincadeira. Então, empreender no Brasil, o discurso de empreender, ele precisa ser focado em 2 pilares. O primeiro é a necessidade, alguns vão por necessidade, outros vão por oportunidade. É importante que o telespectador ele já vá tendo essa percepção logo. Outro fator, é preciso planejar, não tem o que inventar. Todo empreendimento de sucesso, ele vai precisar antes de um planejamento. E muitas vezes, Jean, nós vemos pessoas que queimam a etapa do planejamento e vão direto na execução da ideia. O detalhe é que deixar de lado todo esse cuidado prévio pode fazer com que uma ideia boa ela acabe dando errado. Um mito que é importante que a gente já bata contra é: eu vou empreender porque eu quero trabalhar pouco. Isso não é verdade. Eu enfatizo isso. Se você, telespectador, pensa em empreender achando que vai trabalhar pouco, você está enganado. Muito pelo contrário, as ideias de empreendedorismo, as histórias de empreendedorismo que a gente conhece, na sua grande maioria, os empreendedores trabalham e trabalham muito. Uma situação bastante comum. Domingo à tarde, todo funcionário, todo empregado, ele está usufruindo do seu descanso semanal remunerado. Ele está na praia, ele está em casa, ele está passeando com a família. Pois saiba que há muitos empreendedores no domingo à tarde que estão dentro de suas empresas preparando encomendas para entregar para o cliente na segunda de manhã.
Essa é a realidade. Gente virando noite. Então, empreendedorismo eu considero assim um excelente caminho, mas para quem quer trabalhar, para quem quer produzir. Então, 2 fatores fundamentais. Planejamento. É pegar lápis, papel, abrir seu notebook, começar a colocar as ideias, começar a se planejar para isso. E, em segundo lugar, ter muita disposição para trabalhar. As histórias de empreendedorismo começam por aí. Tá? Eu agrego, você tem que ter também domínio de ferramentas de gestão, a técnica, busque isso, faculdade, livros, hoje tem o YouTube com diversas palestras gratuitas, faça uma formação em gestão, porque, como o Flávio colocou, com muita boa vontade, com muita garra, com muita gana, só isso não vai não, viu? Um fator também bem interessante é, todo negócio que está nos seus primeiros passos, ele tende a ficar no vermelho. É muita, vamos dizer, muita expectativa o empreendedor achar que no primeiro mês ele já ganhou dinheiro. Ei, calma. Afinal de contas, houve um investimento, por menor que seja, houve um investimento, e esse investimento precisa retornar, precisa ser pago. Então é muita ilusão você achar que você já vai sobreviver daquele negócio no primeiro mês, nos primeiros meses. Então é importante também ter uma ideia do que a gente chama de reinvestimento. Então, portanto, digamos que aquele negócio é um micronegócio, é pequenininho, mas ele rendeu vamos dizer, de excedente, de lucro naquele mês, R$1.000. Esses R$1.000 não são do empreendedor. Esses R$1.000 ainda são do próprio negócio. Portanto, eles devem ser, no mês seguinte, reinvestidos. Para quê? Para que o negócio vá ganhando o quê? Força, vá se encorpando, vá ter um pouco mais de capital de giro. Por quê? Porque a época de colher o fruto ainda vai ser mais na frente. Esse é um erro, Jean, que muitos empreendedores cometem. Achar que já podem sobreviver de um negócio que acabou de ser criado. E aí você foi para uma incubadora, você falou agora há pouco. Como é isso, ir para uma incubadora? Eu não entendi. A incubadora de empresa, uma incubadora, no caso do IF, é a incubadora tecnológica do Rio Grande do Norte, né, ITNC, e ela vai nos preparar. Ela pega basicamente empresas que estão nascendo para jogar no mercado. Startups. Mas startups. Que a startup, ela pode ser, até então era só tecnologia. A minha tem um pouco de tecnologia, mas não é meu produto principal, né? E hoje ela se abre para vários segmentos. São empresas que estão nascendo. O produto é escalável, ele pode ganhar dinheiro, inclusive em pouco tempo. E aí você tem que... Mas não é toda startup, você mesmo começou falando, muita empresa quebra no começo. Isso é um problema de qualquer empresa pequena, porque a startup, uma das coisas da startup, elas têm pouco recurso. É verdade. Entendeu? Então, para você conseguir manter esse padrão, você tem que ter toda a parte de assessoria, desde planejamento estratégico. Você tem que ter a parte de planejamento, inclusive estratégia da parte de psicologia, né? Que a gente teve a consultoria de planejamento estratégico, psicológico. A gente vai analisar os eixos de mercado, gestão, tecnologia, pessoal. E aí, tudo isso, cada eixo desse, ele é feito um planejamento para que, e é o tempo inteiro monitorado, para que a gente esteja sendo acompanhado. A incubadora fornece todo esse suporte. Todo o suporte, e hoje em dia uma consultoria dessa ela é extremamente cara. Então, quando você tem isso, sendo ali abraçado pela própria incubadora, é extremamente importante. Porque muita empresa ela não consegue se visualizar. E aí a gente tem muito problema com isso. Então, hoje mesmo a Crioula mesmo, tenho dois grupos de estudantes da UF que estão fazendo trabalhos em cima da crioula. Então, um é de capacidade de produção e o outro é de custeio. A gente não sabe quanto é que a gente vende. A gente não sabe quanto é, se está ganhando, se está perdendo. Porque você tem funcionário, você tem água, você tem luz, você tem metro quadrado de empresa. Tudo isso é calculado para você fazer o preço de uma empresa. Quase duvido que alguém saiba fazer isso assim logo de cara. Esse é um diferencial muito grande de uma empresa que não tem nenhuma formação. Uma pessoa que de repente, eu conheço várias assim, que sabe fazer muito bem
cozinhar, sabe fazer muito bem doces, bolos, e aí começa a ouvir essa coisa de, olha, bota o seu próprio negócio, vai lá, vira profissional, pessoa física, pessoa jurídica, é muito simples, não é. E aí mete os pés pelas mãos, com certeza, e muitas vezes aumenta até, se está com baixa renda ou se está com algumas dívidas, aumenta essas dívidas, porque não tem essa formação. Exato. O nome disso tudo que você falou até agora é formação, capacitação para ter o próprio negócio, que é fundamental. Isso. Planejou, sabe o que é um planejamento estratégico, o que é o mercado, os concorrentes, o nicho, o que o cliente compra, quando compra, planejamento. Depois, ferramentas de gestão. Exato. Qualquer negócio precisa de ferramenta de gestão. Que ferramentas você utiliza lá na As OKRs. Eu faço trimestralmente, são avaliadas trimestralmente, então a gente vai planejar cada passo, e de cada passo que você tem que fazer, você tem que ter metas. Então, você vai fazendo um checklist de todos os passos que você precisa dar. Tudo com data, tudo com quem é o responsável por aquilo. Então, eu apresento, inclusive, na incubadora, as OKRs iniciais, e no fim do trimestre, ela vai verificar o que foi que a gente bateu de meta ou não. E aí, para todos os eixos, empreendedor, gestão, tecnológico, e é acompanhado passo a passo disso. É cobrado isso. Você estava falando que também tem outras consultorias que entram aí. Vocês tiveram consultoria com Canvas, né? Teve com Canvas, que foi o Canvas para você. Antigamente se usava o plano de negócio, que era infinitamente gigante e cansativo para se fazer. Eu sou dessa época. Eu também. Tanto que quando eu comecei o Canvas, eu não sabia o que era o Canvas, né? Na realidade, eu não sabia nem que era uma startup. Aí o Canvas, ele foi quem desenhou a crioula, né? Então, eu tinha ali uma coisinha e foi desenhando. Então, onde você quer chegar, o que você quer fazer, quem vai ser seu cliente. E a gente não escreve. A gente coloca aqueles post-it, porque aquilo vai mudando. Então, você tem empregado na parede da empresa e mudou alguma coisa, vai lá e troca. É o tempo inteiro atualizando esse Canvas para poder acompanhar o seu negócio. Que interessante. Aí... De onde é que vem essa gana para empreender? Gostei dessa palavra, essa gana. Olha só, essa questão de gana, de motivação, isso todo mundo tem que estar motivado. Né? Motivação é um dos pré-requisitos do empreendedorismo. Se o empreendedor tem motivação, ele vai estar ali sempre buscando um momento de oportunidade para fazer o seu investimento. Né? E se você não tem motivação, então para que empreender? Na é verdade? Fica muito difícil. Então o conselho que eu dou é ser sempre uma pessoa, em primeiro lugar, positiva. Né? Pessoas que acreditem na mudança. Pessoas que tenham fé que as coisas vão melhorar, vão mudar. E eles vão dar a volta por cima. Se a pessoa não pensar dessa forma, então é aquela coisa. Deixou de sonhar, é porque já morreu. Perfeito. As pessoas precisam sonhar. Tá? Se elas sonham e elas correm, não atrás, mas na frente. Sim. Aí vem a questão do planejamento, toda a questão da pesquisa, que é importante. Você vai botar uma empresa, um negócio, você tem que pesquisar. Tem que saber o momento certo daquele produto, daquele serviço, se encaixar no momento certo. Porque se perder o time do negócio, se demorar demais, aí você não adianta, você chegou atrasado. Você aí deu uma aula já agora, porque veja bem, não é só ter vontade de empreender. Você tem que ter o planejamento, você tem que ter o conhecimento, e para isso você tem as faculdades, para isso você tem os cursos. Hoje eu acho incrível a internet. Você tem os cursos gratuitos no YouTube, tem que ir atrás, né? Google, lá, empreendedorismo, curso gratuito e tal. Então você tem que ter as ferramentas, conhecer as ferramentas e tem que ter o tempo certo, porque se ficar planejando muito a morte da bezerra, eu digo isso em sala de aula, aí você perde o tempo. Agora, o fator fundamental é essa paixão, é essa gana. Se você não tem isso, acho que não vai dar certo. Tem gente assim, né, Vladimir? Tem.
Tem aquela coisa, é de cada um também, né? Sim. Tem pessoas que, quem sabe, a vida que ele levou, né? Desde criança, adolescência, na família não tinha ninguém que desse essa motivação, que estimulasse para que ele fosse, na realidade, um empreendedor e tal, né? Até porque, nas últimas décadas, se você pensar direitinho, nós fomos criados para quê? Para ter um emprego público, um emprego que fosse até aposentadoria, e hoje não existe mais isso. Carteira assinada, uma coisa fixa, então não existe mais nada fixo. Acabou, sim. Acabou. Quem está pensando, esse emprego é o emprego da minha vida. Acabou. Não existe mais. Agora você me lembrou um livro que fez muito sucesso na década de 90, chamado Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Que é justamente isso. Cara, acabou-se. O queijo acabou. E agora, o que eu faço? Vou morrer? Não, você tem que correr atrás. Então, aquele sonho, entre aspas, nosso brasileiro, de ter um emprego fixo com carteira assinada, tempo indeterminado, até a aposentadoria, meus queridos, infelizmente, acabou. Não existe mais. Não foi o professor Vladimir quem decretou. Isso aí foi decretado pelos nossos governos. É uma ordem de mercado, é uma lei de mercado também. Sim. Você tem uma ideia, então o comodismo, a zona de conforto, né? Isso acabou. Quem está ainda nessa fase de acomodado, de ficar encostado no barranco, se acabar ali o barranco, ele morre encostado, então isso aí, tá? Você tem que estar à frente do tempo. Você tem que estar pensando na frente. Você tem que estar olhando as oportunidades. Há quase 15 anos, a Domus prima pelo profissionalismo e experiência. Pioneira em avaliação psicopedagógica com enfoque neurocognitivo no Nordeste, a clínica conta com uma equipe diversificada de profissionais. Trazendo excelência em psicologia e fonoaudiologia, oferecemos serviços de avaliação neuropsicológica, identificação da síndrome de Irlen e alfabetização fonológica. Utilizando os procedimentos mais modernos e contando com equipamentos de ponta, a Domus também avalia e treina o seu cérebro, mediante estímulos e técnicas de neurofeedback, biofeedback e neurometria. Nossa equipe também realiza consultorias, cursos e treinamentos especializados no campo da aprendizagem. Ficamos na Rua Tenente Brandão, 453, em Lagoa Seca. Domus, avaliação, estimulação e formação neurocognitiva. Telefone 98892-7723.